Olá! Nesta videoaula nós vamos começar a estudar as mudanças de fase. Nós vamos começar com alguns comentários e observações a respeito de fenômenos bastante simples, vamos dizer assim, que vão nos levar a formular algumas leis empíricas. Depois eu vou falar mais um pouco sobre o que seriam as leis empíricas. São leis empíricas, mais especificamente colocando, para os processos de mudança de fase. E numa segunda videoaula, ainda sobre o tema mudanças de fase, nós vamos compreender um pouco mais do ponto de vista microscópico, conforme a natureza da substância em escala microscópica, que relações isso tem com as mudanças de fase. Então, nessa aula, nós vamos tratar das leis empíricas das mudanças de fase. Vamos considerar, de início, uma substância muito abundante, muito fácil de manipular. Em termos experimentais, diríamos assim, a água é uma substância de fácil obtenção e fácil manuseio. Então vamos considerar um copo com água, e esse copo feito então de vidro. Eu estou afirmando aqui de início, já de partida, que o vidro é uma substância amorfa, enquanto a água é uma substância cristalina. O que significa ser uma substância amorfa e o que significa ser uma substância cristalina? Essa é a primeira coisa que nós vamos enfatizar nessa videoaula. Por exemplo, a água, aqui tem uma imagem onde eu tenho a água no estado sólido e a água no estado líquido. Então nós temos o gelo derretendo, resumidamente. Então por que a água é considerada uma substância cristalina? Dentre outros aspectos, do ponto de vista macroscópico, é porque a gente é capaz de distinguir com nitidez e sem qualquer dúvida qual é a fase em que a água se encontra quando ela derrete. Ou ela está na fase líquida, ou ela está na fase sólida. Durante o derretimento, nós temos gelo e água facilmente distinguíveis um do outro. Então isso caracteriza, isso é uma consequência do fato da água ser uma substância cristalina. Então veja, substâncias cristalinas são aquelas em que a gente consegue distinguir o que é líquido do que é sólido, considerando essa mudança de fase do sólido para o líquido. Tá? Uma substância como vidro, as coisas não acontecem como ocorre com a água, por exemplo. Se nós derretermos o vidro, nós não vamos ter vidro líquido e vidro sólido trocando de fase. Nós vamos ter a passagem da fase sólida para uma fase pastosa, pegajosa, viscosa, e aí depois, se a coisa se aquecer bastante, até podemos vir a ter o vidro de uma forma mais fluida, mais líquida. Então veja, nessa fase intermediária entre a passagem do sólido para o líquido, há uma fase intermediária onde a substância apresenta características líquidas e características sólidas. Então não dá para dizer o que é líquido e o que é sólido durante a passagem. É bem diferente da água, onde nós temos líquido e sólido coexistindo. Enquanto o gelo derrete, aquilo que já derreteu é líquido e aquilo que ainda não derreteu é sólido. Mas isso não ocorre com o vidro. Enquanto o vidro derrete, ele passa por uma fase pastosa intermediária e nós não sabemos aqui distinguir o que é líquido do que é sólido. Na verdade, essa substância, o vidro, nessa fase aqui em que ele está derretendo, ele apresenta característica tanto de líquidos quanto de sólidos. Então a gente tem uma sobreposição dessas duas fases, uma mistura, uma fase intermediária entre o sólido e o líquido, e nessa fase a substância adquire um aspecto pastoso. Então quando as substâncias trocam de fase, passando por essa fase intermediária, que vamos dizer tem um aspecto pastoso, nós qualificamos essa substância como amorfa. Então o fato do vidro ser uma substância amorfa faz com que ele então troque de fase, passando por uma fase intermediária entre o sólido e o líquido. Há outras substâncias que têm essas características também, por exemplo, a borracha, a manteiga, o sorvete. Se você pegar um pote de manteiga e deixar ele fora da geladeira, ele, depois de um tempo, começa a ficar molenga e vai se desmanchando. Então ele vira uma pasta e então, depois se você pôr na frigideira e aquecer bastante, ou numa panela, ele realmente vai se transformar em algo líquido, mas ele passa por uma fase, esse pedaço de manteiga passa por uma fase intermediária que é bastante pastosa. Ocorre o mesmo com sorvete. Se você tirar o sorvete do congelador e pôr em cima da mesa, ele começa a derreter, vai ficando meio molenga e aí depois de muito tempo ele pode vir a se tornar algo mais fluido, mais líquido,
Inclusive, duas características interessantes do sorvete da manteiga é que você pode perfurá-los, né? Ainda que eles estejam na fase sólida, eles podem ser perfurados, o que é uma coisa que você não consegue fazer tão facilmente com um pedaço de gelo, um pedaço de ferro, por exemplo. Então, algumas substâncias, elas têm características da fase sólida e da fase líquida ao mesmo tempo, certo? Então, é o caso das substâncias amorfas. Bom, feita essa distinção inicial, né, distinguir a substância amorfa da substância cristalina é importante para nós porque nós só vamos estudar as substâncias cristalinas. Então, daqui para frente, tudo que for dito é válido para as substâncias cristalinas. As leis empíricas que nós vamos estudar dizem respeito às substâncias cristalinas. As substâncias amorfas nós não vamos tratá-las. O tratamento físico dessas substâncias é um pouco mais complexo, envolve conhecimentos também de transição de fase, mecânica estatística, química e tal. E nós não temos a intenção de aprofundar tanto o estudo sobre as mudanças de fase. Então vamos tratar somente das substâncias cristalinas. Então vamos considerar a água ainda como nosso objeto aqui de investigação. Então estou colocando aqui gelo, né? É o estado sólido da água. A água líquida, né, é o estado sólido da substância água, e a água no estado de vapor, o estado gasoso da água, é aquela situação em que nós temos a água num estado em que as partículas estão bem desconectadas. Eu vou mencionar isso agora rapidamente, sem aprofundar também, porque num segundo momento é que nós vamos dar um pouco mais de atenção para a estrutura microscópica. Mas vale lembrar alguns aspectos, né? O estado sólido, ele é caracterizado pelas partículas muito próximas e fortemente ligadas umas às outras. Isso faz com que os sólidos tenham uma forma definida, resistam a perfurações e tenham outras propriedades tipicamente dos sólidos. Nos líquidos, as substâncias, as partículas microscópicas das substâncias líquidas estão mais afastadas. Então, o líquido já perde a rigidez, ele perde a resistência, ou parte dela, né? Você consegue pôr a mão dentro da água facilmente, você não consegue pôr a mão dentro de um bloco de gelo. As ligações são enfraquecidas e isso faz com que o líquido perca sua forma. Ele não perde o seu volume, né? Mas ele perde a forma, ele vai adquirir a forma do recipiente onde for colocado. E no estado gasoso as partículas estão bem afastadas, já não estão mais ligadas e, portanto, elas podem se movimentar livremente. Então, basicamente, sem aprofundar muito nesse momento, essas são algumas das características dos estados sólido, líquido e gasoso. O que vai nos interessar mesmo são as mudanças, né, de estado de um para o outro. Então, se pegarmos gelo na fase sólida e fornecermos calor, ele vai aquecer e então derreter, passando para a fase líquida. Então, fornecer calor vai implicar em um aumento de temperatura e, em algum momento, esse aumento de temperatura vai provocar a mudança de fase. Essa passagem do sólido para o líquido é denominada de fusão. Se nós pegarmos o líquido, a água líquida, e fornecermos calor, vai aumentar a temperatura e, em algum momento, continuando a fornecer calor, nós teremos a mudança de estado. Essa mudança de estado, do líquido para o gasoso, nós denominamos de vaporização. E existem os processos da ordem inversa. Se ao invés de fornecer calor, nós retirarmos calor de uma dada quantidade de água no estado gasoso, ela vai se resfriar e em algum momento vai passar para a fase líquida. Esse processo é chamado de condensação. Da mesma forma, se tivermos água na fase líquida e retirarmos calor, a temperatura da água vai cair e em algum momento ela vai passar para o estado sólido. Essa transformação é chamada de solidificação. Em resumo, nós poderíamos dizer que fornecer calor, provocar aumento de temperatura, vai promover mudanças do sólido para o líquido, processo de fusão, ou do líquido para o gás, que é o processo de vaporização. O processo inverso, se retirarmos calor, aquilo que está no estado gasoso vai se condensar e aquilo que está no estado líquido vai se solidificar. Okay? Sem discutir ainda aspectos mais elementares de que temperatura é necessário, quanto calor é necessário retirar, etc, etc, etc. A partir dessa ideia, né, que as substâncias vão mudando de fase à medida que você vai aquecendo ou resfriando, é que nós vamos agora olhar com mais cuidado para ver se existe algo que é sistemático, que acontece sempre do mesmo jeito. Então aí nós vamos fazer uma investigação empírica.
Nós vamos fazer um experimento, aqui claro, né, do ponto de vista meramente imaginário, nós vamos fazer experimentos e tentar tirar desses experimentos algumas conclusões. Por isso que vamos chamar de leis empíricas, porque são leis construídas a partir de observações experimentais. Se pegarmos então um pedaço de gelo, digamos a menos 10 graus Celsius, e fornecermos calor a ele, nós vamos notar que ele não vai derreter de imediato. Primeiro, o gelo vai aumentar de temperatura até 0 graus Celsius. E veja, aí já tem um aspecto importante. Ao chegar em 0 graus Celsius é que o gelo vai passar para a fase líquida. Então veja, a fusão da água, a passagem do sólido para o líquido, ocorre a uma temperatura bem específica, é a 0 graus. Então se você tiver gelo a menos 10 e fornecer calor, ele não vai derreter, ele vai aquecer. Até quanto que se pode aquecer o gelo? Verificando experimentalmente, constata-se que é possível aquecer o gelo até 0 graus. A partir daí, ao invés de aquecer, ele vai derreter. Então é outro aspecto interessante da mudança de fase da água, do sólido para o líquido, que o gelo, enquanto derrete, ou seja, enquanto passa para a fase líquida, ele não aumenta de temperatura. Essa é uma segunda observação importante do experimento. Durante a fusão, a temperatura da água não se eleva. Então temos duas características importantes, né? A água só começa a derreter numa temperatura bem específica, e após o derretimento da água, ou enquanto ela derrete, a temperatura dela não se eleva. Então isso é um comportamento importante e muito peculiar da mudança de fase. Se nós fizermos uma investigação, ou se nós fizéssemos uma investigação com a água na fase líquida, nós iríamos perceber algo muito semelhante. Digamos que tenhamos um copo com água, e vamos focar nossa atenção não no copo, mas na água. Se tivermos água a 20 graus Celsius e fornecermos calor para a água, ela vai aquecer, mas ela não vai se aquecer indefinidamente, ela vai aquecer até 100 graus Celsius, quando então ela vai passar para o estado gasoso. Então essa vaporização, primeiro ponto importante, ocorre a uma temperatura bem específica, a água vaporiza a 100 graus Celsius. Certo? Então se eu tiver água a uma temperatura maior que zero, digamos zero ou mais, né, mas que não seja até 100, sei lá, água 20 graus, como eu peguei aqui, se nós fornecermos calor, ela vai aquecer. E ela vai aquecer até 100 graus Celsius, não passará disso. Eu não estou dizendo que fornecer calor vai fazer a água chegar a 100, eu estou dizendo que fornecendo calor, continuamente, o máximo que se pode conseguir é água a 100 graus Celsius. Evidentemente, você pode aquecer a água até 50 se quiser, mas se você continuar a fornecer calor, assim que a água atingir 100 graus Celsius, ela vai trocar de estado. Então, uma observação importante é que a vaporização da água ocorre a uma temperatura bem específica, que é 100 graus Celsius. E, novamente, observamos a peculiaridade de que o vapor resultante da vaporização também estará a 100 graus Celsius. Então, mais uma vez, constatamos que durante a vaporização, ou generalizando, durante a mudança de fase, a temperatura da água não se eleva. Então, são duas características muito importantes. Então, colocando em resumo o que observaríamos se repetir, se fizéssemos esses experimentos de mudanças de fase com a água, nós iríamos fazer as seguintes constatações. Poderíamos constatar que as substâncias, eu aqui já estou generalizando, né? Se nós pegarmos a água ou qualquer outra substância cristalina, o comportamento é o mesmo. As substâncias cristalinas, não apenas a água, qualquer uma, elas mudam de fase em temperaturas bem definidas. A água derrete a 0 graus e vaporiza a 100 graus. Veja, não estou dizendo que todas as substâncias mudam do sólido para o líquido a zero, mas todas as substâncias cristalinas mudam de fase em alguma temperatura bem definida. Segunda observação, cada substância apresenta as suas próprias temperaturas de mudança de fase, que eu acabei de comentar há pouco. Nós não fizemos aqui, não imaginamos um experimento com ferro, com alumínio ou outras substâncias, nós fizemos com a água. Mas se fizéssemos com um pedaço de ferro, um pedaço de chumbo, ou um pedaço de alumínio, ou qualquer outro material cristalino, nós iríamos ver o mesmo comportamento, só que um pedaço de ferro não iria derreter a 0 graus, um pedaço de chumbo não iria derreter a 0 graus. 0 graus é a temperatura
de fusão da água. Mas o ferro, o alumínio, outros materiais cristalinos também têm uma temperatura de fusão bem específica que é próprio dessas substâncias. Então, por isso que nós podemos generalizar. Cada substância apresenta as suas próprias temperaturas de mudança de fase. E a terceira observação que nós podemos ressaltar, que teríamos tirado como conclusão se fizéssemos os experimentos, é que durante uma mudança de fase a temperatura permanece constante. Então, as substâncias cristalinas têm, durante a mudança de fase, essas três características. Elas mudam de fase em temperaturas bem definidas, cada substância tem as suas temperaturas de mudança de fase, e durante as mudanças de fase, o que é sólido e o que é líquido, ou o que é líquido, o que é vapor, melhor dizendo, gás, acho que é um termo mais apropriado, e você tem essas mudanças muito bem definidas e a temperatura constante durante as mudanças. Então, são características que sempre observamos, elas se repetem todas as vezes que nós fazemos um ensaio, um teste, um experimento com a mudança de fase. Chamamos então de leis empíricas, porque são leis que são constatadas a partir dos experimentos. Então vamos destacar aqui o que vem a ser, ou numa última explanação um pouco mais detalhada de cada uma delas, as substâncias cristalinas mudam de fase em temperaturas bem definidas. No caso da água, as passagens sólido-líquido, líquido-sólido, fusão e solidificação, para a água ocorrem a 0 graus Celsius e isso recebe um nome. Quando estamos passando do sólido para o líquido, chamamos de ponto de fusão. A temperatura de 0 graus Celsius chama-se ponto de fusão. E se tiver no processo inverso, a temperatura é a mesma, mas chamamos aí de ponto de solidificação, porque o processo que está ocorrendo é o processo de solidificação. Para a água, passagem do líquido para o gasoso, chamamos de vaporização, ou do gasoso para o líquido, que chamamos de condensação. Essa passagem ocorre a 100 graus Celsius. E isso é chamado ponto de liquefação, se for esse o processo, e é chamado ebulição, se for esse o processo. Aqui eu faço uma observação importante. Ebulição e vaporização não é exatamente a mesma coisa. Pode vir a ser a mesma coisa dentro de determinadas circunstâncias, mas não é necessariamente a mesma coisa. A vaporização nem sempre se dá pelo processo chamado ebulição, mas isso eu vou deixar para uma aula seguinte. A palavra condensação não é exatamente a mesma coisa que liquefação. Liquefação é a passagem do gás para o líquido, e condensação é uma das formas de se passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, o que está aqui está correto, mas a gente vai precisar detalhar um pouco mais o que é vaporização e o que é liquefação, mas isso eu vou deixar para uma segunda videoaula. O fato é que ponto de fusão e ponto de solidificação da água é 0 graus, ponto de ebulição e ponto de liquefação da água é 100 graus Celsius. Isso é para a água. Se pegarmos outra substância cristalina, essas temperaturas não serão as mesmas, mas já haverão pontos de fusão e pontos de ebulição também para qualquer substância que seja cristalina. Segunda consideração, cada substância apresenta as suas próprias temperaturas de mudança de fase, é o que eu falei há pouco, Se nós pegarmos outros materiais cristalinos, por exemplo, a prata, o ponto de fusão da prata é 961 graus Celsius. Então você só pode derreter prata se aquecê-la a essa temperatura. Para derreter alumínio é um pouco mais fácil, digamos assim, porque a temperatura a ser atingida não é tão alta. O grafite requer muita energia, você tem que elevar muita temperatura dele, O cloreto de sódio é 800 graus Celsius, 801 mais especificamente, o ouro é 1063. E aqui estão alguns exemplos das temperaturas de ebulição desses materiais aí. Para você ter vapor de ouro, você precisa ter temperaturas bem elevadas, perto de 3.000 graus Celsius. Para ter vapor de prata, um pouco acima dos 2.000 graus Celsius. Então, é isso que quer dizer quando afirmamos que cada substância apresenta suas próprias temperaturas de mudança de fase, é que pontos de fusão e pontos de ebulição vão diferir para a água, para o ouro, mas o fato é que todas as substâncias cristalinas têm um ponto de fusão e têm um ponto de ebulição. Não precisamos decorar esses valores, evidentemente, porque temos aí tabelas para consultá-los. E a última afirmativa, durante uma mudança de fase a temperatura permanece constante. Isso quer dizer que enquanto as partículas de gelo,
né, as partículas de água no estado sólido estão passando para o estado líquido, a energia que é dada para elas fazerem isso não as faz aumentar a sua temperatura. As faz desligarem-se umas das outras e trocarem de fase. Então veja, a finalidade da energia não é aquecer, tanto é que a temperatura não muda, né? A finalidade da energia é enfraquecer as ligações, e isso significa, então, em resumo, né, o que nós observamos é que durante a mudança de fase a temperatura de uma substância cristalina não se altera. Bom, com isso então finalizamos essa primeira parte, que é uma parte mais conceitual. No segundo momento iremos retomar as mudanças de fase e aí já tentando encontrar uma equação que nos permita calcular a energia necessária para derreter uma certa quantidade de algum material cristalino.